Já ouviu falar que o bater das asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo? Parece coisa de filme, mas esse é o princípio por trás do famoso efeito borboleta e da teoria do caos. Prepare-se para entender como pequenas ações podem ter consequências gigantescas e como essa teoria influencia tudo ao nosso redor. O nosso universo é uma tapeçaria fascinante de ordem e caos. Ansiamos por previsibilidade, buscando padrões e lógica no mundo ao nosso redor. Mas o que acontece quando o previsível se torna imprevisível? O que acontece quando as menores ações têm as consequências mais profundas? Este é o reino da teoria do caos, um ramo da matemática que explora a natureza imprevisível de sistemas complexos. Imagine um único dominó em pé. Parece insignificante por si só. No entanto, com um pequeno empurrão, pode iniciar uma reação em cadeia, derrubando inúmeros outros em seu caminho. Este exemplo simples ilustra a essência da teoria do caos. Pequenas mudanças podem ter consequências enormes e imprevistas. A teoria do caos não sugere a ausência de ordem. Em vez disso, revela a dança complexa entre ordem e caos que governam o nosso universo. Ela enfatiza a interconexão de todas as coisas, lembrando-nos de que mesmo ações aparentemente insignificantes podem ter um efeito dominó através do tempo e do espaço. Este delicado equilíbrio entre previsibilidade e aleatoriedade é o que torna o nosso mundo tão complexo, tão fascinante e tão impossível de prever totalmente. É uma constatação humilde que desafia a nossa percepção de controlo e nos encoraja a abraçar a beleza do desconhecido. O termo efeito borboleta é mais do que uma metáfora poética. Está enraizado na pesquisa científica. Na década de 1960, um meteorologista chamado Edward Lorenz deparou-se com uma descoberta inovadora que mudaria para sempre a nossa compreensão da previsão do tempo e de sistemas complexos. Lorenz estava a trabalhar num modelo meteorológico, inserindo dados num programa de computador para simular padrões climáticos. Um dia, ele decidiu executar novamente uma simulação, mas em vez de começar do início, digitou um atalho, arredondando uma casa decimal nos dados. Para seu espanto, esta mudança minúscula, uma diferença de menos de 0,001%, teve um impacto dramático no resultado da simulação. Os padrões climáticos divergiram descontroladamente da execução original, levando a cenários climáticos totalmente diferentes. Esta descoberta levou Lorenz a formular o que agora é conhecido como o efeito borboleta. Ele propôs que uma borboleta a bater as asas no Brasil poderia, em teoria, desencadear uma cadeia de eventos atmosféricos que acabariam por levar a um tornado no Texas. O trabalho de Lorenz revolucionou o campo da meteorologia, demonstrando as limitações inerentes à previsão do tempo. Ele destacou a sensibilidade de sistemas complexos às condições iniciais, onde mesmo as menores perturbações podem resultar em mudanças em grande escala ao longo do tempo. O efeito borboleta não se limita ao reino da meteorologia. Ele permeia todos os aspectos das nossas vidas e da história, influenciando decisões e acontecimentos de maneiras que muitas vezes não percebemos. Do banal ao monumental, ações aparentemente insignificantes podem ter consequências de longo alcance, moldando o curso dos eventos de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. Pequenos gestos, como escolher um lanche ou recolher lixo, podem desencadear mudanças significativas. Considere o simples ato de acordar tarde. Talvez você tenha adiado o despertador várias vezes, resultando na perda do comboio. Isto, por sua vez, leva à perda de uma reunião, o que causa um atraso num projeto, impactando, em última análise, o sucesso de uma empresa. Este atraso pode afetar prazos, orçamentos e até mesmo a moral da equipe. Uma decisão aparentemente inconsequente, como adiar o despertador, pode desencadear uma reação em cadeia com consequências significativas. A história está repleta de exemplos do efeito borboleta.
O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914 é frequentemente citado como um catalisador para a Primeira Guerra Mundial. Este único evento, desencadeado por uma série de eventos aparentemente não relacionados e erros de cálculo, mergulhou o mundo em anos de conflito global, alterando para sempre a paisagem política e social. As fronteiras foram redesenhadas e as vidas de milhões foram irrevogavelmente mudadas. Estes exemplos enfatizam a profunda interconexão do nosso mundo. Cada ação, por menor que seja, tem o potencial de criar ondas que se estendem muito além da nossa percepção imediata. Um simples ato de bondade pode inspirar outros a fazerem o mesmo. É um pensamento que nos leva a refletir sobre as potenciais consequências das nossas ações, grandes e pequenas. Ao considerarmos o impacto de nossas escolhas, podemos nos tornar mais conscientes e intencionais em nossas decisões diárias. Seção 4. Tapeçaria da natureza. Caos na natureza. O mundo natural é uma prova do poder da teoria do caos. Em cada canto da Terra, podemos observar como pequenas mudanças podem desencadear grandes transformações. Dos padrões imprevisíveis dos sistemas climáticos ao delicado equilíbrio dos ecossistemas, a natureza é uma teia complexa de sistemas interligados, onde pequenas mudanças podem ter consequências dramáticas e frequentemente imprevistas. Cada elemento, por menor que seja, desempenha um papel crucial na manutenção desse equilíbrio. Considere o delicado equilíbrio de um ecossistema de floresta tropical. Este ambiente vibrante e diversificado depende de uma harmonia intrincada entre plantas, animais e micro-organismos. A introdução de uma nova espécie, mesmo em pequeno número, pode perturbar este equilíbrio, levando a uma cascata de consequências não intencionais para todo o ecossistema. Espécies invasoras podem competir com as nativas por recursos, alterando a dinâmica do habitat. A extinção de um predador fundamental, por exemplo, pode permitir que as populações de presas explodam, levando ao pastoreio excessivo e ao esgotamento de recursos. Isso pode resultar em mudanças drásticas na vegetação e na estrutura do solo. A teoria do caos também nos ajuda a entender a natureza imprevisível dos desastres naturais. Eventos como furacões, inundações e incêndios florestais são exemplos de como pequenas variações podem levar a grandes catástrofes. Os terremotos, por exemplo, são desencadeados pelo acúmulo de tensão ao longo das falhas geológicas. A liberação dessa tensão pode causar destruição em larga escala. O momento preciso em que esta tensão é libertada, levando a um terremoto, é incrivelmente difícil de prever. Mesmo com tecnologia avançada, a complexidade do sistema torna a previsão exata um desafio. Isto ocorre porque o sistema é incrivelmente complexo, com inúmeras variáveis a influenciar o momento e a magnitude do evento. Cada fator, desde a composição do solo até a atividade tectônica, desempenha um papel. O estudo da teoria do caos na natureza não visa prever o imprevisível. Em vez disso, trata-se de reconhecer a complexidade inerente a estes sistemas e desenvolver uma compreensão mais profunda de como eles funcionam. Isso nos permite apreciar a interconexão e a fragilidade do mundo natural. Trata-se de reconhecer os limites do nosso conhecimento e abraçar a beleza do desconhecido. A natureza, em toda a sua complexidade, nos lembra da nossa própria pequenez e da maravilha do universo. Seção 5. Além da realidade. O efeito borboleta no cinema. O efeito borboleta tem cativado a imaginação de escritores e cineastas, inspirando inúmeras histórias que exploram as possibilidades intrigantes deste conceito científico. Este fenômeno, que sugere que pequenas ações podem levar a grandes mudanças, é um terreno fértil para a criatividade. De paradoxos de viagens no tempo a realidades alternativas, o efeito borboleta tornou-se um elemento básico da ficção científica e uma ferramenta poderosa para contar histórias. Ele permite que os criadores de conteúdo explorem as complexidades do tempo e as ramificações de nossas escolhas. Um dos exemplos mais conhecidos é o filme de 2004, Efeito Borboleta, estrelado por Ashton Kutcher. Este filme trouxe o conceito para o mainstream, tornando-o acessível a um público mais amplo.
O filme segue a história de um jovem que descobre que tem a capacidade de viajar no tempo e alterar eventos passados. Ele tenta corrigir erros e melhorar a vida das pessoas ao seu redor, mas logo percebe que suas ações têm consequências imprevisíveis. No entanto, cada mudança que ele faz no passado tem consequências não intencionais e frequentemente desastrosas no presente. O filme destaca como até mesmo as melhores intenções podem levar a resultados catastróficos. O filme ilustra de forma inteligente o princípio central do efeito borboleta. Mesmo pequenas mudanças no passado podem ter efeitos dominó significativos e imprevisíveis no presente. Este conceito é visualmente representado através de cenas de dominós caindo e borboletas batendo asas. É uma história de advertência sobre os perigos de adulterar o tecido delicado do tempo e as consequências não intencionais das nossas ações. A narrativa nos faz refletir sobre a responsabilidade que temos em nossas escolhas diárias. Além de Efeito Borboleta, inúmeros outros filmes e programas de TV incorporaram este conceito em suas narrativas. A ideia de que pequenas ações podem ter grandes repercussões é um tema recorrente na ficção científica. De Volta para o Futuro a Doctor Who, o efeito borboleta serve como um lembrete constante de que as nossas ações têm consequências, e mesmo as menores decisões podem repercutir através do tempo e do espaço, moldando o mundo ao nosso redor. Essas histórias nos convidam a considerar o impacto de nossas escolhas e a complexidade do tempo. O que você acha? Acredita que pequenas ações realmente podem ter grandes consequências? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com quem também se interessa pelo caos do universo.